Alô, malta da Luso Delphi. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem, não sei a hora aí que vocês estão a ver esse programa. É uma satisfação muito grande começar aqui esse segundo programa, o PDP Papo Dev com o Portinho, para a nossa comunidade de Delphi cá em Portugal, pela Luso Delphi. Alô, João, meu amigo, companheiro aí Boas tardes, Jorge. Tudo bom desse aí? produto, Muito frio, tudo não é? certinho. Mas bem Oxi, agasalhados. é verdade. Bom, para quem não nos conhece, eu sou o Jorge De Luca, eu sou MVP cá em Portugal. Meu amigo João Ferreira, também o mais novo MVP cá em Portugal também, no nosso último, o primeiro e último Primeiro e único ainda deste ano. evento Para o que ano há fizemos mais. em setembro, né? O Delphi Connect, Foi. onde ele foi nomeado muito honrosamente pelo nosso queridão Ian Barker, que Exato. vamos tentar ver se ele consegue vir também a bater um papo aqui com a gente futuramente, né? Mas hoje nós temos uma outra pessoa, uma pessoa ilustríssima na comunidade Conhecidíssimo. Delphi, já há mais de 20 anos que ele trabalha com Delphi, ele é CEO da TMR, ele é MVP embarcadeiro, um dos primeiros, se eu não me engano, MVPs embarcadeiro no Brasil, né? Uma vasta experiência, um outro queridão também na comunidade, ajuda um monte de gente em grupos e tudo mais. Ele vai falar melhor sobre ele. É o nosso amigo e querido Carlos Agnes, vulgo o Tatu. Tu Adentre-se a aí. nossa sala, meu querido Tatu. Boa tarde, pessoal. Como é que Eita. estamos? Como é que Alô, tá o clima por alô. aí Boa em tarde, Portugal? Tatu. Oxe, nem fala. Aqui tá, Vamos trocar, tá cara. frio. Tu vem para Deixa eu cá para o destacar aqui frio que a você. gente vai para aí para o calorzinho. É, Deixa eu aqui tá destacar começando a aqui, ficar pronto. bom. É isso aí. Olha, Tatu, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Mais uma vez, obrigado por ter aceito também no evento que nós fizemos em setembro, Dev Connect, o Delphi Connect. E foi de lá também que surgiu a ideia da gente fazer esse trabalho, esse papo com as pessoas, né? Esse é o segundo programa. Fizemos primeiro com o Júlio Mar. Você já é aí o segundo que nos honra com a sua presença, mas apresente-se aí para o pessoal. Quem é o Tatu? Quem é o Carlos Agnes? O que você faz? O que você tem feito? O que você vai fazer? E aí a gente vai continuando aqui o nosso papo. Vai lá, Tatu, manda ver. Bora lá. Então, primeiros assuntos primeiro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês de novo. Eu estou sempre aberto para tentar contribuir da melhor forma possível com todos os grupos de Delphi que eu consigo interagir. Fico muito feliz dessa força que vocês estão realizando e também juntando os devs de Portugal para espalhar o que a gente tem de mais novo, de tudo que a gente tem de bom dentro do Delphi. E para mim é só alegria estar aqui com vocês, né? E vamos à segunda parte, então, da questão, né, da rápida apresentação aí também. Muito obrigado, realmente, também pelas palavras anteriores aí. Eu realmente sou MVP embarcadeiro desde a fundação do programa, quando abriu as portinhas lá antigamente se chamava Evangelista Embarcadeiro, né? Depois que mudou para MVP, né? É verdade, é Então, quando verdade. surgiu os programa de evangelista, eu também fui muito honrado em receber esse reconhecimento do embarcadeiro, né? Só que, obviamente, isso é um trabalho é o resultado de um trabalho muito mais antigo que isso, né? Seja das contribuições através de software aberto, liberado na internet, do esforço que a gente fazia aqui no Rio Grande do Sul, é o estado onde eu vivo aqui no Brasil, extremo sul do Brasil, para quem não conhece, e a gente tinha um grupo de usuários muito, muito forte aqui, que fazia tanto eventos online quanto eventos principalmente presenciais, né? Muito pela força de outros dois MVPs muito fortes aqui no Brasil também. Um é o Newton Oliveira, o outro é o Samuel. Sei que vocês conhecem esses dois também, né? E eles faziam um barulho muito grande aqui no sul do Brasil. Eu acompanhava eles, fazia
toda uma volta com eles pelas cidades aqui na volta para divulgar o Delphi, para fazer eventos, para falar sobre tecnologias mais diversas, sobre técnicas de desenvolvimento, e assim foi se construindo, então, né, uma carreira de pessoa dedicada a falar o que o Delphi pode fazer para a comunidade, né? E aí veio essa questão aí, então me tornei evangelista e depois MVP embarcadeiro, né? Entre outras várias branches do assunto que a gente pode abrir aí também, né? Desde lá na origem, quando eu comecei a ver os primeiros programas na minha frente e aí despertou essa paixão toda aí. Mas vamos lá, vamos ver para onde o papo vai nos levar, né? Não quero puxar, não quero dar spoiler aqui, né? Tá bem, muito bem, muito bem. Olha, antes de mais nada, as perguntas que a gente tem aqui para fazer para você, como é que você foi para essa área de programação? O que te incentivou você a ir? Eu sei que já são mais de 20 anos de experiência na área, em Delphi e tudo mais. O que te incentivou? Por que você foi para essa área? Esse programa, principalmente, é uma ideia de incentivar outros jovens, né? Ou até mesmo não tão jovens assim, que queiram ir para essa área, que é uma área que ainda tem bastante mercado, não só em Delphi, mas em outras linguagens também. O que te incentivou de você entrar para essa área e continuar nela até hoje? Tá, bom gancho, né? Porque realmente, então, para quem está assistindo aí e tem uma quedinha por ciências exatas, vamos dizer, tá? Pode ser um grandíssimo candidato a se tornar um dev, que realmente é uma profissão que dá bastante prazer em executar, tá? Em ser dev, é muito legal ver o resultado das coisas que a gente desenvolve em produção. E, enfim, né, são diversas as possibilidades que podem se abrir a partir daí, né? Eu, particularmente, lembro que eu sempre tive justamente uma queda por exatas. Eu queria ser engenheiro até meus 16 anos, eu imagino, ou 15 anos. E eu vinha trabalhar num departamento, numa empresa, que fazia input de dados, né, sobre levantamentos que eram feitos em campo, né, na rua. E as pessoas que desenvolviam os programas que eram utilizados para fazer o input de dados ficavam uma sala ao lado da que eu trabalhava, né? E eu literalmente não sabia disso, né? Lá pelas tantas eu sei que de vez em quando eu tinha que ir lá para pedir algum dado, alguma informação, via os caras digitando alguns comandos loucos na tela lá, eram comandos SQL para consulta de banco de dados, né? E lá pelas tantas eles davam o número mágico para o qual eu tinha perguntado lá para eles. E assim que feita essa consulta, eles fechavam aquela tela lá, abriam outra, onde eu vi uma série de linhas, uma depois da outra, algumas com mais espaço entre elas, outras menos espaço. E aí, lá pelas tantas, eu tive a curiosidade de perguntar, né, mas vem cá, o que é isso aí? Né? Daí os caras me disseram, sabe o programa que tu usa para fazer as digitações, para fazer os inputs de dados que você faz todos os dias? Eu, sim, pois esse aqui é o programa, né, o código-fonte que gera aquele programa lá. Né? E aquilo me deu uma necessidade, assim, aquela coisa, ansiedade e curiosidade de saber como é que aquilo lá funcionava, que eu pensei, não, eu preciso aprender isso aí, de alguma forma eu preciso aprender isso aí, né? E decidiu-se que, ok, eu não queria mais ser engenheiro, eu queria trabalhar com informática de alguma maneira, queria aprender como é que os caras conseguiam se entender no meio daquelas linhas de comando muito loucas que eu via todos os dias lá, os caras escrevendo, né? E, felizmente, na cidade que eu nasci, e era a cidade que eu ainda morava naquela época, se chama Santa Cruz do Sul, tinha uma faculdade muito boa de ciência da computação, e depois abriram outros cursos da área da computação também, mas na época o curso forte era o curso de ciência da computação, e eu decidi, não, tudo bem, né? Eu lembro que eu, inclusive, perguntei para um desses colegas, né? Isso aqui que você está fazendo agora, é possível aprender nesse curso de ciência da computação, né, da universidade, né? Sim, vai ver esse tipo de coisa aqui lá também. Então, vou fazer o vestibular para a ciência da computação, né? E já no primeiro semestre eu tive cadeira de algoritmos, entre outras cadeiras, né, por exemplo, de lógica de desenvolvimento, entre outras coisas, né,
da faculdade que começaram a plantar algumas sementinhas em mim, vamos dizer assim, de como desenvolver. E desde aquele momento lá foi praticamente paixão à primeira vista, já me fui muito bem nas cadeiras de algoritmo, depois desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, né? E assim começou essa relação, né? Já na faculdade, eu tive uma cadeira de Delphi, né? E eu lembro que, então, antes disso, eu aprendi Pascal, obviamente, né? A facilidade que a gente tem para aprender Pascal é muito grande, continua sendo um dos grandes motivos para continuar aprendendo Delphi. Para quem quer começar agora, quer começar a programar em Delphi, vai para Delphi, que é uma das linguagens com menor curva de aprendizado possível, sem falar que o ambiente permite que você desenvolva também, aprenda a desenvolver de forma muito rápida, né? Então, já entramos num dos méritos aí. E eu lembro que quando eu aprendi Delphi, nessa cadeira em específico, duas coisas me marcaram bastante, né? Uma delas, o estilo de desenvolvimento que eu aprendi com aquele professor em específico de Delphi, né, me marcou para o resto da vida, porque ele mostrou que, ok, tu quer desenvolver RAD no Delphi? Dá para desenvolver RAD no Delphi. Tu quer desenvolver usando as técnicas mais avançadas de desenvolvimento, que não só envolve clicar e arrastar componentes, tu quer criar classes para isso, interfaces para aquilo, quer criar componente. Enfim, eu lembro que o trabalho final da cadeira de Delphi era para fazer um CRUD que não fosse RAD, né? Que fosse passando por classes, passando por objetos, DAO, etc. Né? E aquilo lá me marcou muito, né? A segunda coisa que me marcou muito também foi que, a partir dali, qualquer novo trabalho que eu tinha a liberdade de escolher qual linguagem de desenvolvimento, das quais eu já sabia naquele momento, né? Eu comecei a utilizar sempre Delphi, né? Sempre priorizei utilizar Delphi porque era a que eu conseguia entregar mais em menos tempo, né? E também conseguia fazer algumas coisas assim bem bacanas, né? Bem robustas, bonitas, né? E eu lembro que sempre fui muito bem também desses trabalhos que apareceram depois e que eu pude escolher Delphi para fazer o desenvolvimento, né? Então, foi mais ou menos assim o meu início, né, da história de desenvolvedor, como é que eu comecei a entender o que era o desenvolvimento, depois das primeiras lições, né, e por fim, este mesmo departamento no qual eu vi os meus primeiros códigos-fontes, né, abriu uma vaga para que que eu pudesse ir lá e começar o desenvolvimento lá também. Lá foi minha primeira relação de desenvolvimento profissional, né? Aquela coisa que o desenvolvimento realmente começou a pagar as minhas contas, né? E não era Delphi naquele momento, né? Era uma linguagem bem antiga, não sei se vocês já ouviram falar que era Zin, que era uma linguagem anexa a um banco de dados, né? Mas serviu como base para um monte de coisa, me deu um profundo conhecimento sobre base de dados relacionais, por exemplo, e mais tarde, obviamente, eu vinha a utilizar isso aí no Delphi, né, e assim foi, né, depois começaram a vir os primeiros cargos de Delphi, e né, já podemos falar sobre isso aí também. Desculpe, João, só complementar aqui. Quando o bichinho do desenvolvimento morde a gente dificilmente consegue largar. Era isso que eu ia falar. É um vírus que se instala e não sai mais, não é? É verdade. Não há cura, não há mais cura. Faz-me lembrar mais ou menos quando eu também comecei. Pronto, eu comecei com COBOL e foi precisamente, estava como técnico de TI, via os caras a programar. Assim que tu fez aquele programa ali na contabilidade, pronto, e a partir daí também quis saber como é que aquilo era e pronto, e foi sempre a andar. Tu já respondeu em parte a uma pergunta minha? Só um minutinho, João. Desculpe. Para quem está assistindo esse programa, o Tatu falou da faculdade, que ele começou também a desenvolver com Delphi na faculdade. Para quem quiser, eu e o João também fazemos aqui a implementação do programa acadêmico da Embarcadero, que é um programa internacional. Quem tiver interesse, entre em contato conosco, que a gente vai ter todo o gosto de implementar esse programa para vocês poderem aprender a desenvolver em Delphi, a conhecer a ferramenta e etc. João, desculpa ter te cortado. Era só para aproveitar o gancho aqui do Tatu. Diga lá. Exato. Tatu, pronto, parte
daquilo que eu te ia perguntar, tu já respondeu, mas há uma coisa que eu ainda ia te perguntar, como é que tu começou em Delphi, isso já tu respondeu. Agora, a segunda parte da minha pergunta é, com tantas linguagens hoje em dia, com tanta escolha possível, linguagens que se dizem modernas, mais sofisticadas, mais rápidas, porquê continuar em Delphi? O que é que te sustém no Delphi? Eu pessoalmente tenho as minhas escolhas, mas a ti, o que é que te faz manter lá no Delphi assim que nos apaixona tanto? Boa, tá. Antes de responder essa pergunta, tá, eu vou abrir o parênteses aí que eu gostei muito da expressão do bichinho da programação, tá? Realmente, essa definição que vocês criaram aí, que o bichinho pegou e não largou mais, aconteceu comigo, aconteceu com vocês dois, e sei que aconteceu com muitos outros devs por aí, né? Realmente bateu muito bem essa explicação aí, essa expressão. Né? Então, fecha parênteses, voltando para a pergunta, né? É um termo que a gente usa muito aqui. Bom, gostei. Aprendi essa aí, então, tá? Voltando para a questão né, de o porquê continuar utilizando o Delphi, né? Eu acho que continua sendo uma das ferramentas que entregam mais e melhor em pouco tempo, tá? E isso vai em diversos aspectos, tá? No aspecto de desenvolvimento em si, de arquitetura, o Delphi não te obriga a trabalhar com nenhuma arquitetura, né? Se você quiser fazer um software baseado num vídeo que você viu de 30 minutos de como se conectar no banco de dados, como fazer uma query, como mostrar aqueles dados nas telas lá, e por enquanto, para uma primeira versão isso aí te serve, a gente sabe do que pode gerar ali na frente quanto à questão de manutenção e etc. Mas para uma primeira versão te serve, tá ótimo, o Delphi te deixa entregar dessa maneira ali, né? Aí voltando àquela questão que eu disse lá do meu professor lá nos tempos de faculdade, né? Se você não quer utilizar uma arquitetura tão simples, você quer ir para algo mais avançado, que lá na frente vai te dar mais facilidade em migrar códigos, em fazer manutenções, em trocar de ferramentas, trocar de frameworks, etc. Você quer utilizar uma arquitetura mais avançada, você pode utilizar a arquitetura mais avançada, né? O Delphi vai te dar praticamente todos os recursos que qualquer outra linguagem top de linha também vai lhe dar, né? Seja nível de linguagem em si, seja nível de biblioteca, que a gente sabe que são duas coisas completamente diferentes, é importante a gente entender isso aí, né? O Delphi lhe entrega tanto um IDE, uma linguagem e bibliotecas top de linha para você fazer os programas que você precisa fazer, né? E agora vamos falar também de, por exemplo, do deploy. Aquela velha e boa máxima que continua sendo verdadeira, que no final o Delphi vai te entregar vamos falar de desenvolvimento Windows, que ainda é a majoridade, mas a gente tem outros exemplos depois para citar também, mas vamos falar de desenvolvimento Windows. O Delphi continua te entregando um exe que dentro daquele exe tem tudo que ele precisa para sobreviver. Obviamente que pode depender de um client de banco de dados, pode depender de outros recursos que dependem de instalação, mas o seu software para rodar está naquela caixinha fechada ali, compilada nativamente para o seu sistema operacional, que não precisa de máquinas virtuais para rodar, de interpretadores, está lá o melhor código possível para o seu computador, seu processador está sendo entregue pelo Delphi binariamente compatível com aquele processador lá. E aí, obviamente, eu puxei o gancho do Windows, que ainda continua sendo a grande parcela para as quais a gente continua fazendo o deploy, mas eu tenho projetos no meu dia a dia que eu faço deploy para Linux, Android, eventualmente aparece alguma coisa para as plataformas da Apple, seja desktop, seja móvel, né? E tudo isso aí o Delphi continua te dando essa possibilidade de, se a coisa for bem escrita desde o princípio, o reuso de código entre essas plataformas, né, pelo Delphi é absurdo, né? Se eu souber desde o princípio escrever código que, olha, isso aqui vai poder rodar em qualquer sistema operacional que eu quiser fazer deploy depois. Show de bola. Opa, isso aqui é um código que só vai funcionar no Android. Como é que funcionaria no iOS? Né? Ah, beleza, você deixa as esperas prontinhas ou já programa também para iOS junto. O Delphi te permite fazer isso aí de forma muito simples, muito fácil.
né? E é uma das coisas que até hoje eu gosto do Delphi, né? Aí, obviamente, né, temos diversos outros motivos para ver o quão poderoso o Delphi continua. Uma é só analisar os números. A comunidade Delphi há muito tempo não estava tão forte. Ela está numa crescente muito boa. Vide, né, um programa muito legal que eu estou vendo nascer, estou vendo crescer, que é o programa Iluso, né? Pô, bacana pra caramba, né? Vocês estão fazendo todo esse movimento aí, né? Do lado de lá do Atlântico, obviamente, pelo meu ponto de vista aqui. Aí na Europa mesmo, tem evento bom pra caramba de Delphi acontecendo o tempo todo, né? Tem o Delphi da Itália, tem, eu acho que esse ano não vai ter, mas aguardem para o próximo ano, então, que é esse ano eu digo já 2026, tá, pessoal? O evento grande, aquele ali da Holanda, o Delphi Summit, né? Da TMS. Da GDK. GDK GDK. É a organizadora. Aqui do evento, né? Aqui é GDK. GDK. Enfim, né? Tem evento bom saindo a todo momento, né? E, pô, tá bacana demais esse movimento que tá acontecendo, né? Software livre, né? Software de código aberto escrito em Delphi, né? Tem coisa boa e de qualidade saindo a todo momento também, né? E vamos falar aí de outro sinal que a comunidade está bem, né? A gente chegou a trocar uma ideia prévia aí. Olha o que está saindo de livro bom sobre Delphi, né? Os livros lá da Lígia, o Nick Rhodes tem umas opiniões bem fortes, mas no final o conteúdo dele é muito bom. Tem o livro do nosso César Romero, né? Que é um livro top de linha aí que saiu agora, que é esse aí que o Jorge está mostrando para a gente, tá? O Delphi Multithreading, tá? Então tem esse aí, né? E que para quem quiser comprar em Portugal, consegue pela Amazon da Espanha. Aí, ó, né? Que ótima notícia, né? Então, a comunidade está muito forte, conteúdo bom saindo a todo momento, tá? Eu não vejo motivos para que a gente tenha que pensar em outra saída hoje para os nossos softwares. O pessoal fala, projeto grande, novo, não tem mais sendo produto de algumas empresas aí. Da minha opinião, sinceramente, obviamente que eu estou numa posição que eu posso ver softwares sendo escritos em todo o Brasil e até mundo afora, né? Softwares, a gente cuida de empresas do Brasil e do mundo afora, e a gente vê softwares bons sendo começados a todos os momentos, né, em Delphi, né? Não, o File New Project, eu tenho visto vou usar uma expressão aqui do Sul, né? A dar com pau. Durante os meus últimos 2, 3 anos aí, várias empresas grandes, sim, estão dando File New Project, começando coisas novas em Delphi, e não é só necessariamente essa questão do software legado, como muitos falam por aí, né? Não, com certeza. Essa flexibilidade do Delphi de você começar uma programação para um Windows e depois passar para uma plataforma Android e iOS, obviamente com alguns cuidados que você tem que ter, né? Eu sempre falo que quem tem um projeto bom em Delphi, um projeto legado, você consegue utilizar toda a base de código que você fez para recompilar numa versão mais nova em Delphi. Isso é uma verdade. E depois, com o conhecimento de programação daquele desenvolvedor Delphi, né, para ele poder ter o conhecimento de como vai programar, né, fazer um módulo, né, para Android, para iOS, para uma plataforma web, a curva de conhecimento que ele vai ter para ir para essas outras plataformas, mas utilizando a mesma base lógica, a mesma base de código que ele tem quando ele trabalha para VCL Windows, a curva é muito, muito pequena. Né? Diferente se, não, vamos mudar tudo, vamos pegar de Delphi, vamos mudar a linguagem. Gente, eles não fazem a ideia da curva de aprendizado, a altura da curva de aprendizado que ele vai ter, né, nessa história toda, né? Eu consigo fazer, todos nós, né, uma programação para qualquer plataforma, Windows, obviamente, mas Android, iOS, web, Linux também, serviços em Linux com Delphi, tudo isso já com conhecimento que a gente tem de anos na linguagem, né? E pronto, só para pegar esse gancho aí que você falou.
Tatu, me Exatamente. diz uma coisa. O que é que tu estás fazendo agora? E que planos é que tu tens já para o futuro? Se é que tem algum, né? Pode dar aí umas luzes? Não, boa, tá. Da parte da minha apresentação, né, que eu deixei de lado aí para que justamente acontecesse uma interatividade maior, justamente que depois de alguns anos, de algumas, né, alguma estrada aí, eu e mais 2 amigos, né, um deles o Samuel, que já foi citado aí, outro o Luiz Esfolha, né, a gente fundou uma empresa chamada TMR, né, que é a empresa na qual hoje, né, eu sou o CEO, e a gente está colhendo alguns bons frutos aí de relacionamento seja com o mercado brasileiro, seja com a comunidade, né? E a TMR hoje é um orgulho para a gente, né? Assim, o que a gente já conseguiu atingir com ela e o que ainda podemos ter de resultados, né? Então, acho que não dá para ver muito bem com a minha câmera aí, né? Mas está aqui o logo da TMR. Por acaso eu ia te perguntar aí dos quadros que estão atrás. Sim, vou colocar aqui o meu plano de fundo para outra câmera que eu tenho nesse sentido aqui, né, para gravar vídeos e coisa e tal, né. Obviamente, né, o logo aqui da Embarcadero, porque sempre defendo que a gente tem que, né, se orgulhar dessa empresa que está fazendo a manutenção do Delphi, né, e obviamente do Delphi em si. Com certeza. O quadro principal aqui da TMR com os meus 2 sócios e aí alguns eventos dos quais a gente já patrocinou, já colocou stand, etc, né. Cortex é uma outra empresa que eu tenho, né, que depois também usa Delphi para desenvolvimento, mas aí é produto final, não é produto meio, como é o caso da TMR, né? E o restante aqui é coisas as quais o Delphi já fez a gente aparecer de alguma maneira, né? No sentido do que o Delphi já deu de oportunidade para a gente, vou usar essa palavra, né? Então, por exemplo, grandes eventos, seja aqui no Brasil, seja na Europa, algumas figuras que eu admiro aí também, né? Aqui justamente o evento lá da Holanda, né? Da GDK, muito bom. Algumas viagens por aí, colaboradores da TMR aqui atrás, né? Então, esse é o meu plano de fundo aqui, que eu me orgulho muito de mostrar às pessoas que estiveram presentes nessa jornada, vamos dizer assim, né? Então, mas voltando à pergunta aí do João, né? Do que andamos fazendo e etc. Como eu estava comentando, tá? A gente tem um lado ruim de não ficar muito tempo envolvido com o projeto, vamos dizer assim, mas tem um lado bom, que justamente de poder girar em vários projetos, né? Vamos dizer assim, eu realmente trabalho no meu dia a dia, trabalho com no mínimo 2, 3, 4 projetos de clientes diferentes, vamos dizer assim, e aí, obviamente, com o tempo passa, sai um cliente, entra outro, né? E isso nos dá a oportunidade de aprender muito com cada um desses cenários, né? Todo esse processo aí vai nos aumentando a base de conhecimento de forma absurda. Gosto muito desse tipo de trabalho que a gente faz, né? Que é o caso da TMR, onde então a gente tem quais são os produtos da TMR, né? A gente provê outsourcing, consultoria, treinamentos especializados, por exemplo, meus colaboradores estão com pouco conhecimento, vamos usar o assunto da hype do momento para desenvolvimento, IA, né? Quero saber como o Delphi se integra de IA, quais os plugins, quais as ferramentas, etc. A gente pode montar um curso com este fim para a sua equipe, né? Então, esse para dar um exemplo de treinamento customizado que a gente pode dar. E a gente tem dado de vários tipos aí, né? Seja de arquitetura, padrões de projeto, etc. Para tudo serve. E aí a gente tem também a questão comentei já do outsourcing, tem a consultoria, né? A questão dos treinamentos e realmente acontece muito de empresas nos procurarem, isso aí que o Jorge comentou antes, né, de que se o código estiver bem escrito, ele é facilmente migrável para novas versões, o que realmente é um baita diferencial do Delphi. Por quê? Porque a gente já cansou de ver, né, Jorge e João, né, frameworks nascerem e morrerem durante o tempo do Delphi, ou a versão 2 do framework é completamente diferente da 1 e não vai funcionar coisa da 1 na 2. Aí, levaram na cabeça porque na 2 não funcionou, ok, daí sai a versão 3, também não funciona, né? Mudou tudo da 2 para 3, né?
Enfim, por que eu estou falando isso aí? Porque a gente também faz muito questão de migração de projetos, trazer projetos que estão lá parados do Delphi, seja 2007, 2009, XZ, para as versões mais atuais do Delphi, né? E, enfim, né, eu sempre digo que, no resumo, se as pessoas têm algum problema que não conseguem resolver e envolve Delphi nesse problema, seja por falta de conhecimento específico, seja por falta de mão de obra, que é muitas vezes o caso, né? Chama a gente que a gente resolve, né? E esse é um dos projetos dos quais eu estou presente hoje, né? Que é justamente dar esse suporte para empresas do Brasil e do mundo para resolver os seus problemas relacionados a Delphi, né? Outro projeto que eu estava comentando com vocês, que é o Cortex, tá? Que daí realmente é um produto final, como eu estava comentando com vocês, desenvolvido em Delphi, né? Boa parte do produto é escrito em Delphi. É uma solução para, principalmente nesse momento, para dar suporte a atletas de esporte de raquete. Tá? E aí o que eu quero dizer com isso, né? A gente tem uma solução que é, resolve a questão de contagem de pontos nas quadras de pádel, de tênis, ou seja, qualquer esporte de raquete. O beach tênis está muito forte hoje também. Eu sei que aí na Europa, pádel é muito forte, né? Sim. Pois é. Tem e aí até a gente aqui perto de casa. Olha aí. Né? Oh. Boa. Né? E aí, enfim, a gente tem um placar que a gente coloca nas quadras, que por exemplo, um integrante de cada equipe recebe um marcador, né, que fica consigo, normalmente é um gadget, né, por exemplo, um relógio, um smartwatch, né, minha equipe fez um ponto, usa o smartwatch, né, software feito em Delphi para o smartwatch, né, ele comunica com o placar que está no lado da quadra lá, ele marca o ponto e diz, tá 15-0 para a dupla tal, depois 15-15, né, para as duas duplas, assim por diante. Esses dados são todos enviados para um back-end também desenvolvido em Delphi, e isso serve depois para gerar toda uma série de análises e estatísticas sobre o atleta, né? Ele criando. É possível fazer um jogo somente recreativo? Eu não quero ter um histórico, não quero ter nada. Legal, tu consegue só marcar os pontos. Mas você criando uma conta na nossa plataforma lá no Cortex, né? Ele permite que depois você acompanhe, né, todas as suas partidas, como é que foi os resultados, como é que foi sua evolução. Por exemplo, eu no início jogava contra o Jorge joga que é uma loucura, né, pádel, e eu só perdia para o Jorge. Depois eu melhorei um pouquinho, comecei a empatar ali, comecei a ganhar uma, perdia outra, ganhava outra do Jorge, ou seja, já fui melhorando, né. Obviamente, isso é uma análise crua, vamos dizer assim, análises mais específicas, né, por exemplo, o saque, quando você saca, você não está conseguindo marcar muitos pontos finais, né, então você tem que melhorar alguma coisa no momento que você está sacando, então esse tipo de análise aí também a gente consegue prover nessa solução, né? E aí vem várias outras soluções, como, por exemplo, acompanhamento de torneios, de marketing, tem todo um ecossistema que, né, está passível ainda de ampliação na volta dessa solução aí, né? E, obviamente, aí sempre tem os projetos abertos, né, pessoal? Tem, por exemplo, a gente está sempre contribuindo alguma coisa aqui, outra ali, com frameworks que estão sendo desenvolvidos e disponibilizados no GitHub. O próprio livro que a gente indicou aí do César Romero, né, eu fiz a contribuição, obviamente, sem custos para o Romero ali, de revisar o livro junto com ele, né? Gostei muito do trabalho do Romero, recomendo pra caramba, desculpa, esse livro, né? Então, queira ou não queira, são sempre trabalhos também relacionados, sempre projetos que estão na ponta da agulha aí para a gente trabalhar e tem relação com o nosso querido Delphi, né? Então, assim como, por exemplo, já tem algumas esperas aqui de artigos que o pessoal pede para que eu faça revisão, entre outras coisas, então, né, faço muito gosto de fazer esse tipo de trabalho também, né? Eu, no final, não sei se eu respondi essa pergunta, João. Bem, muito bom, tá bem respondido. Legal. Melhor era impossível, Tatu. Muito ótimo. obrigado. Eu acho que uma das grandes vantagens das pessoas, dos profissionais continuarem a trabalhar com Delphi, é justamente essa sinergia que existe no mercado, né? Os MVPs são quase um clã,
mas é um clã aberto para ajudar a comunidade como um todo. Não é? Às vezes a gente vê, de fato, muito projeto aí em versões antigas, e às vezes tem medo de ir para uma versão mais nova do Delphi, ou por falta de conhecimento e tudo mais. Então, a dica que eu dou é não tenham medo, e se tiverem de fato, entrar em contato com qualquer que seja o MVP. Se for no Brasil, você tem vários MVPs lá que podem ajudar, o Tatu, o próprio César, o Júlio Mar, tem várias embarcadeiras lá no Brasil. Cá em Portugal tem eu, tem o João. E se houver uma pergunta, digamos que um dos nós três que está presente aqui agora, o Tatu, eu, o João, se a gente não tiver resposta para a questão Vamos que a pessoa atrás, fizer, vamos atrás da certamente a gente vai saber quem tem a resposta. Né? Porque a gente sempre está interagindo, para quem não sabe, a gente sempre está interagindo por baixo por baixo dos panos, né? Como dizem, por trás da cortina, né? E sempre perguntando para o outro, pô, alguém já fez isso? Tô com uma pessoa, um cliente, uma empresa com essa dúvida, não sei como é que é, alguém pode me ajudar? E sempre tem alguém com uma resposta, ninguém conhece mais do que o outro, né? Alguém sempre tem um conhecimento diverso em algum tema, em algum ponto, né? Mas olha, nós já estamos a chegar aí a quase 1 hora de papo. Papo bacana, hein, João? Muito legal. Olha, É sempre bom quando a gente fala com quem sabe na matéria. com certeza, com certeza. Ô, Tatu, é o seguinte, o que você diria para um jovem ou alguém que esteja a começar agora na área de programação? Qual é a dica, o que você daria para quem está a começar agora? O que você diria para ele, na tua vasta experiência que você viu lá atrás e tem visto no decorrer desse tempo todo? Qual é a dica que você daria, o conselho que você daria para essa pessoa? Não só, não, vai lá e começa, bota lá, bola para frente, mas não, uma coisa assim mais concreta, saber os prós e os contras de quem quer começar nessa área agora. Ah, legal. Vamos lá, né? Abre aspas contra, para quem está começando nessa área aqui, tá? É assunto que eu estava conversando quarta-feira com um tio meu, com um tio que eu admiro muito, né? E eu falei para ele, olha, quando eu decidi trabalhar com tecnologia da informação, desde o princípio eu sabia que é uma área que eu não tenho escapatória. Eu vou ter que continuar estudando pelo resto da vida. Tá? Então, para quem for para essa área aí, tem essa ciência, mas eu imagino que é uma ciência, né, comum já, né? Todo mundo sabe disso aí. Que, né, se você. Não adianta eu ter investido, por exemplo, como a gente está conversando agora, eu tenho mais de 20 anos de desenvolvimento, né? Se eu parar por 1 ano, que seja 2, tá? É como se eu tivesse jogado praticamente mais da metade desses 20 anos fora, porque a tecnologia vai evoluir de uma maneira que esses 20 anos não vão mais necessariamente se encaixar do jeito que poderiam se encaixar se eu continuasse estudando, né? Então esse é o que eu vejo assim um dos poucos contras, né? Mas dependendo do perfil da pessoa, e a gente sabe que esse é uma coisa legal do dev, né? É que é uma pessoa normalmente curiosa, vai ser no automático que ele vai continuar estudando a vida inteira, né? De resto, pessoal, eu sempre penso no seguinte, tá? Vou puxar aqui um assunto que ali na frente eu já vou envolver o Jorge aí também, né? Eu lembro de um trio de amigos que eu conheci lá pelo ano 2010, 2011, tá? Que eles eram 3 desenvolvedores para uma empresa aqui do Rio Grande do Sul também, e esses 3, eles disseram assim para mim, depois que a gente começou um trabalho de, sei lá, de 3 meses eu já estava lá, alguma coisa nesse sentido, eles disseram assim, uma das melhores coisas que a gente fez foi ter te trazido para cá, porque já fazia 10 anos que a gente programava do mesmo jeito, né? Porque essas 3 pessoas só se relacionavam com elas mesmas, né? Então, quando eles tinham algum problema, no final eles, né? O jeito de desenvolver dos 3 era muito parecido, por causa justamente dessa questão aí, né? E assim, vamos ser bem sinceros, né? Eles estavam um tanto para trás do que eles poderiam estar se eles estivessem se relacionando com outras pessoas, tá? Então, uma das dicas que eu dou, né, talvez a principal
procurem conhecer desenvolvedores diferentes, participem de eventos, vejam escolas diferentes de desenvolvimento, daqui um pouco dão, sim, uma olhada, quer dizer, dão uma olhada, invistam tempo também em conhecer outras linguagens de desenvolvimento, que algumas técnicas que tem lá vocês vão conseguir trazer para o Delphi, vocês vão ver que vão fazer sentido, né? Vamos dar um exemplo aí de novo, né? A gente tem muito framework escrito em Delphi que está fazendo um sucesso absurdo e que a ideia foi, né, trazida de outros frameworks que fizeram sucesso também nas suas linguagens respectivas, seja em Java, seja em .NET, né? E por que não, né, aprender com o sucesso dos outros, né? Então, sim, se envolvam com a maior quantidade possível, diferente de desenvolvedores de tecnologias, que sempre se aprende alguma coisa, né? E aí eu disse que eu ia envolver uma, né, no Jorge junto, né? Eu sempre digo que as minhas curvas de crescimento deram uma guinada absurda toda vez que eu, de alguma maneira, me envolvia com pessoas diferentes, que eu entrava num grupo de desenvolvedor diferente, né? E uma dessas guinadas, talvez a mais forte, tenha sido a partir do momento que eu participei da minha primeira Borland Conference, né? E aí eu lembro que na Borland Conference de 2007, eu lembro que eu te vi lá, Jorge, né? Eu até procurei foto aqui, eventualmente que eu tivesse, que tu estivesse por perto. Eu lembro que contigo eu não cheguei a tirar foto, mas procurei alguma coisa aqui e não encontrei. Mas eu lembro que tu estava lá no evento, na BorCon de 2007, né? Eu acho que foi minha segunda BorCon, né? E de lá para cá... Eu acho que foi minha segunda também, cara. Olha aí, mais ou menos. Uhum. E de lá para cá, vendo essa diferença, né, na quantidade de coisas que eu aprendi a cada evento, em conhecer novos desenvolvedores e interagir com eles, eu praticamente não perdi mais nenhum evento nacional ou evento de grande porte que pudesse acontecer. E eu acho que isso aí seria a maior dica que eu posso dar para quem está começando agora no desenvolvimento procurem pessoas diferentes, grupos diferentes, né? Saia da sua bolha, saia do seu nichinho lá, porque você pode estar perdendo alguma coisa muito importante, né? Um último conselho surfe todas as hypes, todas as ondas que surgirem por aí, saiba que algumas delas não vão necessariamente fazer tudo que prometem fazer, ou vão estourar do jeito que prometem estourar, mas algumas delas são muito importantes, entre elas essa que a gente está vivendo hoje, que é da IA. Essa é uma onda que não tem mais volta, tá, pessoal? A gente nunca mais vai trabalhar do jeito que a gente trabalhava antigamente, né? Ou isso pensando que, né, a gente vai ver um fim dessa onda logo ali na frente. A gente não vai ver um fim tão cedo dessa onda aí, né? Então, isso é uma coisa certa, tá? A gente não vai mais trabalhar, nunca mais, do jeito que a gente trabalhava antigamente, como a gente vai começar a trabalhar a partir dos resultados que essa onda da IA que a gente está aí agora, tá, pessoal? Então, curtam cada onda e tentem tirar o máximo delas, né? Sabendo que algumas vão vingar, outras não. A da IA não tem mais volta. Essa aí já está consolidada e a gente tem que saber tirar proveito dela, né? É isso aí, pessoal. É verdade. É isso aí, Tatu. Surfem nas ondas do Delphi que vão longe. Tatu, é interessante quando tu falou naquela questão de que o Delphi muitas das vezes pega em frameworks de outras linguagens. Fez-me lembrar que uma das frameworks que eu uso muito hoje em dia é o Horse. Da Ashload, o Horse da Ashload. O Horse, exato. Exato. Uhum. E não foi desenvolvido nativamente, ou seja, o plano original veio de outra linguagem. Não me lembro se era o Node.js, mas era de uma linguagem dessa. Isso e eles aí. pegaram na ideia, ok, se isto funciona aqui, funciona também em Delphi. É só uma questão de se estudar o framework, se adaptar. E hoje em dia é uma das frameworks mais utilizadas aí e deste lado também, quando queremos desenvolver APIs, microserviços e tudo mais. Realmente lembrei-me logo, espera aí que eu trabalho com o Horse e o Horse foi buscar a ideia a outra framework de outra linguagem. Lá está. Jorge? Eu também tenho alguns projetos aqui utilizando o Horse para fazer APIs e cada vez mais tem mais
tem mais chamadas nesse projeto que a gente fez aqui desse lado, e de fato é um framework excelente, né? Um framework free também, né? Open source, o pessoal pode utilizar à vontade. Olha, já estamos quase a finalizar e eu queria fazer aí uma questão para você, ô Tatu. Você tem alguma coisa que você pode dar de dica, algum framework, algum plugin, algum modelo de programação em Delphi que você possa deixar aí para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, uma dica de programação em Delphi, que você possa deixar aí para gente? Tem sim. Vou ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Opa! Tá? Vamos Que lá. eu quero ver se... Eu Tem um tenho botãozinho impressão, compartilhar tá? lá em cima. Sim. Já vamos compartilhar aqui, tá? Eu tenho a impressão que esse mesmo projeto eu compartilhei algo parecido, ou se não esse projeto aqui mesmo, durante o Delphi Connect, tá? Mas naquele momento do Delphi Connect, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela correta aqui, Deixa eu essa tirar os tela. destaques aqui, Tá? que se calhar é necessário. Acho que aqui já está partilhado já. Aqui também Tá, já estou ótimo. vendo. Tá. E o que eu iria dizer é que eu acho que é o mesmo projeto que eu compartilhei nos tempos aí de Delphi Connect, só que o meu foco no Delphi Connect era em gestão de dependência, né? E aqui eu gostaria de chamar a atenção para a estrutura que a gente utiliza de views, né? De estruturação das views, né? E aí o que eu quero dizer com isso? Deixa eu pegar aí diretamente nessa view aqui, tá? Que é o seguinte, tá? Uma coisa que eu lembro que eu cheguei a perguntar para Embarcadero diretamente quando surgiu o suporte a generics no Delphi, lá no Delphi 2010, né? É que se em algum momento eu teria isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui com vocês, né? VCL Form Delphi, tem um form aqui, e se eu poderia ter em algum momento um T aqui, sendo que esse T, obviamente, vai ser de alguma coisa, alguma utilidade minha no futuro, né? E eu lembro que, na época, o nosso melhor contato brasileiro dentro da Embarcadero era o Adriano Lanucci, né? E ele disse, cara, eu acho que tão cedo não, porque isso aqui teria que envolver uma mudança muito grande, né, no motor de leitura de DFMs, né? Teria que ser uma mudança absurda, né? E ok, né? Eu entendi o que impedia a gente fazer isso ali. E bendito o momento que a gente vai aprendendo realmente algumas coisas que são muito importantes, e dentre elas, cada vez mais a gente entende o poder da responsabilidade única, né? E aí, o que eu quero dizer com isso, né, pessoal? Hoje em dia, eu trabalho com forms, uso todo o poder que o RAD te dá, né, com os componentes em tela, alguns data source, algumas coisas, botões, actions, etc. E, né, o meio de campo com algum domain, alguma coisa que provê a regra de negócio, eu não coloco dentro dessa classe aqui, e eu coloco dentro de uma classe que é irmãzinha dessa de cima, essa que é do formulário, essa aqui é que faz o meio de campo, né? E aí, obviamente, aqui é um exemplo bem simples que já tem uma certa hierarquia de níveis num framework. Em outro momento eu posso mostrar melhor esse framework aí também, né? Mas aqui eu tenho o override só de um método, mas notem que a minha necessidade, um dos motivos que eu queria ter um T no meu formulário aqui, era trafegar qual é que era o tipo de modelo, né, que eu queria colocar aqui. Então, por exemplo, um country model, que era o que eu queria trafegar aqui, era dizer, ó, eu quero que esse aqui seja um formulário de exibição de países, ou depois um cadastro de produtos, um cadastro de clientes, alguma coisa assim, né? E a gente sabe que o generics, nesse sentido, né, ele dá um poder absurdo para a gente escrever um monte de coisa que é comum entre todas as telas, deixa no nível, e o tipo de dado que vai ser trafegado lá no final, a gente define como genérico, e lá no final vai ser específico, né? E é o que a gente está fazendo aqui, né? No sentido de que essa classe aqui faz um meio de campo com um domínio, né, com um domain,
e eu digo, ó, qual é que é o model que vai ser trafegado, né, entre as comunicações? É um model de country, né? Qual é que é o domínio que vai operar esse cara aqui? É um domínio de country também. E o formulário que vai operar essa view aqui é esse formulário de cima. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um método procedure teste view, eu vou dar o Shift Ctrl C para ele não me atrapalhar mais aqui, tá? Por eu estar utilizando o generics aqui em cima, eu estou capturando aqui uma propriedade jogando para uma variável local aqui, tá? Pelo simples fato de eu ter declarado ali em cima e eu ter feito o uso de generics, do que eu uso aqui form. Eu tenho um método chamado testView que eu acabei de declarar ali em cima, ele sabe que é esse método aqui que eu quero chamar, né? Se fosse um form qualquer, eu ia ter que fazer um typecast aqui, né, pessoal, do tipo form recebe form as aquele tipo aqui, para daí fazer a captura, né? Mas não, como eu já fiz uso do generics, né, eu tenho acesso àquela informação ali. Outro exemplo é que eu posso colocar aqui procedure teste domain, e por eu estar utilizando o generics ali em cima, eu posso chamar domain.teste domain. Acabei de criar lá, se eu colocar outro nome aqui, por exemplo, agora teste domain 2, tá? Volto para lá, para de compilar aqui e só vai voltar a compilar quando eu trocar para teste domain 2, né? Então, é uma arte de desenvolvimento que o pessoal, às vezes, foca só na questão do uso de generics com listas, com outras coisas que, obviamente, ajudam pra caramba. Eu uso as collections generics muito, uso outros métodos, por exemplo, a PPL usa muito generics, uso também, né? Mas esse tipo de cenário aqui parece que é uma arte que ainda muitos devs podem dominar e não fazem todo muito dev ainda fazendo ou typecast, né, ou criando dois objetos ao mesmo tempo para dar suporte, enfim, tem diversos cenários aí que poderia ser otimizado pelo simples fato de poder utilizar melhor os generics, né. E esse aqui é o modelo que eu tenho particularmente trabalhado com views atualmente, né. Eu deixo o desenho para essa classe aqui como sempre, continuamos usando o RAD do Delphi, né, mas todo o meio de campo que daí fica melhor com generics, a gente deixa para uma classezinha irmã, que faz a amarração entre todos os tipos e a gente tem todo o poder, sem ter que fazer typecast, fica tudo linkado estaticamente. Se alguma coisa mudar, o Delphi já vai dizer, isso aqui não está mais compilando por causa que essa propriedade aqui não existe mais, ou o método mudou de nome. Então eu me apoio muito nesse tipo de estrutura aí. Enfim, é um exemplo de código que eu queria compartilhar com vocês aí, pessoal, que faz parte de uma arquitetura que eu curto bastante, né? Legal. E só bem demonstrar as potencialidades enormes, a extensibilidade do Delphi em fazer coisas que a gente às vezes nem imagina que seja possível, não é? É verdade. Pega na ideia às vezes fala que não dá. É só puxada pela cabeça e pelo Delphi que a gente chega lá. Tatu, tem sido um papo muito bom, muito legal. Só falta a gente combinar aí um dia para tomar o Porto, não é, Jorge? Isto de papo Deb com o Portinho, fica a faltar o Portinho aqui para o nosso amigo. E fica também, acho que falo também por ti, o convite para uma próxima sessão, uma livezinha mesmo com código, para metermos as mãos na massa e trabalharmos um bocadinho mais. Que tal? É boa a ideia? Eu estou sempre dentro, tá? Seja pelo convite, por mais que eu vou trocar o vinho de vocês, que eu sei que é de excelente qualidade, tá? Por uma cerveja, porque eu sou mais da cerveja. Né? Então vocês tomam o vinho do Porto daí, eu tomo minha cerveja daqui e dele código. Sou parceiro sempre. Tá? Antes da gente se despedir do pessoal, ia-te pedir para deixares uma pequena mensagem para todos que nos ouviram e vão ouvir, para encerrarmos com chave de ouro aqui o podcast. Legal, boa, tá? Eu queria comentar dessa questão de que valorizem o trabalho da comunidade, de quem contribui com a comunidade, né?
muitas vezes eu vejo pessoas fazendo perguntas em fóruns, em grupos, e alguma coisa assim, e alguma pessoa responde com o conteúdo que daqui um pouco atende em 70%, mas não é o conteúdo ideal para aquela resposta lá, e eu vejo muitas pessoas, vamos lá, maltratando, vamos dizer assim, aquele dev que se esforçou e tentou responder com o conhecimento que ele tinha naquele momento, mas que é um cara que tem capacidade para aprender e saber que daqui um pouco não existem maneiras melhores de fazer as coisas, tá? Valorizem quem está se esforçando em tentar ajudar, né? Que logo ali na frente esse cara pode também crescer e estar realmente te ajudando em outra situação lá que, né, daqui um pouco você precisou de ajuda e no final quem foi que te ajudou foi aquele cara lá que no início não sabia tanto. Mas por estar ativo dentro da comunidade, né, é uma pessoa que teve essa oportunidade de crescer, tá? Então, pelo mal, pelo bem, né, todo mundo que está na comunidade está tentando ajudar, né? Tenham esse entendimento aí. E faço também o convite para que, né, se essa pessoa, né, a pessoa tem conhecimento para divulgar e está meio tímido, não sabe se tem capacidade ou não, sempre tem espaço, sempre tem ambiente para crescer de alguma maneira. Porque eu tenho um amigo que sempre diz o seguinte, tá? A melhor maneira de tu aprender alguma coisa é tentar ensinar ela, né? Aquilo lá vai te fazer aprender aquele assunto de alguma maneira específica que tu vai ter que melhorar muito para chegar na condição de ensinar, né? E o que eu quero dizer com isso, né? E outro aspecto também é que, vou abrir outro parênteses aqui, né? Cara, eu quero palestrar na Conference, né? Já falamos aqui, a Conference é um evento muito grande aqui no Brasil, atrai 700 desenvolvedores ou mais, etc. Quero palestrar na Conference, mas eu não sei se eu tenho, né, cacife para participar, para apresentar. Posso começar com orientação a objetos? Pode, né? Sempre tem alguém que está começando. Enfim, tá? Eu quero valorizar essa parte da comunidade aí, tá? Valorize quem está ajudando com a comunidade e faça parte da comunidade se você conseguir, né? Se tiver esse espaço aí. Essa é a minha mensagem. Obrigado. Você falou. Quer falar alguma coisa, João? Não. Você falou até disso, da pessoa, como dizem, meter as caras mesmo. Quando eu fiz a minha primeira apresentação na Borcon lá atrás, você comentou sobre o Adriano Manussi, é um amigo pessoal que eu tenho também, e por acaso ele já veio até cá em Portugal, nós nos encontramos e tal, veio com o filho e tal. E ele foi um dos grandes incentivadores que eu tive na altura para poder apresentar na Borcon, acho que foi em 2005 ou 2006, a minha primeira. E de fato eu não sabia exatamente o que eu ia apresentar. A primeira foi até de Forte Report, olha só. E eu não sabia exatamente o que eu ia apresentar, mas eu sabia que eu queria apresentar. Então, eu conversando com ele, a gente fui criando o material e fui, cara. Meti as caras e fui, depois não parei mais. Né? É isso aí. Esse é o ponto. Exatamente. Tatu, estamos a finalizar. Eu quero agradecer mais uma vez a você por ter aceito o nosso convite, destacar, falando aí para o pessoal das suas experiências, dos seus projetos, de tudo aquilo que você tem aí um conhecimento. Deixa aí os seus contatos, as suas redes sociais, como é que o pessoal pode te encontrar aí o Tatu aí, se caso queira alguma ajuda, até mesmo por Cortex, para TMR, deixa aí os contatos. Opa, convidar para um churrasquinho, não é? Também, tá? Quando vierem para o Brasil, especificamente aqui para o Sul, vocês sabem que vocês estão convidados, né? Opa! Claro, vamos lá, tá? Espero que depois tenha uma maneira de, sei lá, colocar nos comentários de um vídeo, Vou alguma coisa assim, vou tá? colocar. carlos.agnes@tmrti.com.br é meu e-mail direto aqui, né? Vou dar toda a atenção para quem entrar em contato aí. Vou repetir: carlos.agnes@tmr, o nome da empresa, né? TI de tecnologia da informação.com.br.
E as redes sociais eu realmente estou bem fraco quanto a estar em contato com a galera via rede social, mas eu vou passar o site da TMR, que é justamente o tmrti.com.br. Mas está no LinkedIn. Temos o LinkedIn, Pronto. de vez em quando alguém vai lá e posta alguma coisa no LinkedIn também. E, né, acho que faz um tempo já que a gente não coloca nada lá, mas nunca se sabe, daqui a pouco amanhã a gente começa a colocar alguma coisa também no Insta, né, que é o Sou de Ser, né, soutmrti.com. Desculpa, sou TMRTI, é o Insta da TMR, tá ok? Mas não se preocupe que eu vou colocar, a gente vai colocar na descrição desse vídeo, Perfeito. sem problema nenhum, Agradeço. também. A descrição do Tatu e tudo mais. Mais uma vez, muito obrigado, Tatu, pela sua presença. Meu amigo João, muito obrigado aí mais uma vez pela força. Estamos sempre juntos aí. Exato. Tá bem? A gente vai parando por aqui, por mais esse Papo Dev com o Portinho, o segundo, né? E aguardem para os próximos, teremos aí um outro ilustríssimo convidado que vai falar aí também sobre Delphi, sobre programação e tudo mais. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Obrigadão, pessoal. Valeu. Até mais.